A decisão de autorizar a doação dos órgãos e tecidos de um familiar já falecido é delicada. Nos casos de doadores vivos, o procedimento pode ser feito apenas entre familiares. Já do outro lado deste processo, a fila de espera por um doador compatível é longa. Conheça mais sobre a doação e recebimento de órgãos na reportagem a seguir. Um assunto ainda pouco debatido em casa, mas cada vez mais recorrente em todas as famílias brasileiras: a doação de órgãos. A gente precisa muito que as famílias também discutam isso em casa, né? Ou no trabalho, onde estiver na escola, onde houver a oportunidade de trazer esse tema. Porque é muito mais fácil para a família decidir quando ela sabe o que aquela pessoa falecida queria que fosse feito naquele momento. O transplante vem se consolidando como uma alternativa de tratamento em todas as áreas, né? E cada vez mais a gente tem indicações de transplante. Então é muito mais provável que a gente venha a ser um receptor do que um doador. E foi com uma situação como essa que seu Hélio se deparou. E daí os médicos faziam os exames e não achavam a doença, achavam que era colesterol alto, era muita carne gorda, era muita coisa gorda, e foram me tratando assim. Aí quando chegaram a descobrir, eu já tinha perca de 80% dos rins. Aí comecei a fazer hemodiálise, né, meio chateado, porque eu nunca esperava da doença, quando o cara vai se aposentar, o cara quer se aposentar, né? Foram 4 anos de espera e em 2010 veio a notícia. Ele seria o próximo a ser transplantado. Daí eu fiz um transplante, correu bem, sucesso, assim, o transplante foi bem. E fiquei 24 dias transplantado, eu estava com alta para vir embora. E daí, só que daí me deu uma infecção no rim, e daí tive de ficar tratando. E daí com aquela infecção, perdi o rim. Por isso agora ele está na fila novamente. E para que pessoas como seu Hélio não necessitem tanto tempo de espera, segundo a coordenadora da Organização por Procura de Órgãos, a OPU age em todo o estado, a fim de preparar os profissionais para o processo de doação. A gente participa de todas as etapas do processo, desde o diagnóstico da morte até a entrevista familiar, para ver se a família autoriza a doação de órgãos, e depois exame de sangue para ver se esses órgãos são viáveis, toda a avaliação do paciente para ver se os órgãos são bons para doação. Então a gente faz exames de sangue para ver como é que está a função dos órgãos, se avalia na hora da retirada do órgão se ele tem um aspecto de ser um órgão que está viável, que está bom para a utilização, né? Então isso a gente tem uma série de etapas que são feitas para ver se vai ser importante, se vai poder ser utilizado esse órgão ou não. Segundo ela, hoje as doações podem ser feitas apenas em casos de morte encefálica, ou seja, onde há perda das funções cerebrais. No momento em que fez o diagnóstico de morte encefálica, o médico comunica isso à família e aí entra uma equipe para entrevistar essa família e perguntar se a família tem a intenção de doar. Se a família tem a intenção, a gente tem que fazer uma série de procedimentos que levam até 16 horas para ser feitos, para poder entregar depois o corpo para a família. O corpo é levado para um bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico é feita uma cirurgia, abre a barriga, o tórax, o que for ser doado. Só são retirados os órgãos que a família autorizou a doação e que vão ser utilizados. Se o órgão não for ser utilizado, já se souber nesse momento, o órgão não é retirado. Esses órgãos eles são colocados em líquidos de preservação, que são os líquidos para deixar o órgão ainda viável para ser utilizado, e o corpo é fechado como se fosse uma cirurgia, com pontos, né, um curativo. No caso de transplante de tecidos, as dúvidas são ainda mais recorrentes para a população. É o caso do transplante de pele. É retirada a camada mais superficial da pele, as pessoas acham que fica com um músculo exposto, não, isso tudo é fantasia. O que a gente vê é uma alteração de cor e só nas partes que não são expostas no velório, então no tronco, no dorso, né? Isso para justamente não ter essa sensação de mutilação. O transplante de pele ele funciona como um curativo biológico, ele tem a função de diminuir as perdas do paciente ali em termos de temperatura, de líquidos, e também evitar a infecção durante um período e servir como uma espécie de ponte, assim, um arcabouço onde a pele do próprio doente vai se reconstituindo.
O Brasil hoje tem um dos maiores programas de transplante de tecidos e órgãos do mundo. Com mais de 1.500 equipes médicas aptas a realizarem esses procedimentos, o Sistema Nacional de Transplantes está presente em mais de 25 estados do país. E o Rio Grande do Sul vive um bom momento. O transplante em geral no Brasil vem crescendo, né? A estimativa do Ministério da Saúde é de que cresça em torno de 12% esse ano a atividade de transplantes no Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul isso vem se expressando de uma maneira muito importante. Nós aumentamos de 29, que era o que tinha em 2010, para 67 doadores agora no ano de 2012. Então foi mais do que o dobro que nós conseguimos de doador de múltiplos órgãos. Para a especialista, o mais importante é conversar e tirar as dúvidas sobre esse assunto. O que é importante é a informação, né? Eu tenho certeza, e os números vêm mostrando isso, que o nosso povo é extremamente solidário. Quando ele é chamado para ajudar, ele ajuda. Na região do Vale esse crescimento foi super expressivo, né? Então isso demonstra que a gente está no caminho certo.